Bora lá, galera, bora acompanhar aqui mais um vídeo do nosso canal, né? O Vasco está na Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores até questionaram a SAF, né, da 777, que não tinha se pronunciado ainda sobre o investimento, sobre contratações para o ano de 2023, né? O Vasco está retornando na Série A do Campeonato Brasileiro e hoje o CEO da 777, né, fez uma coletiva falando tudo sobre o próximo ano, respondendo aí perguntas de repórter, galera, e eu vou deixar o vídeo aqui passando aqui para vocês acompanharem aí tudo sobre o Vasco, né, falando sobre contratações, investimentos e também sobre o Maracanã, já que o Vasco também pretende administrar o Maracanã junto com Flamengo e Fluminense. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição. Crédito total ao Vasco TV e bora acompanhar a entrevista do senhor do Vasco. Do lance. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do investimento, né? Muito se fala sobre aporte, também se fala sobre investimento, né? A reportagem do Lance apurou recentemente que entraria, no caso, um próximo aporte no ano que vem de 120 milhões, com a possibilidade de antecipação da receita de 2024 na casa de 270 milhões. Então, podendo chegar a 390 milhões de aporte já para o ano que vem. E com isso também um investimento, que é diferente de aporte, de até 1,9 bilhões até 2026, algo em torno disso. Queria que você explicasse um pouco essa matemática, porque o torcedor entende que é muito dinheiro, de fato, e quer, né, e cobra um time forte já a partir do ano que vem. Queria que você falasse, eu sei que não é muito da sua área em relação ao futebol, mas explicar pelo menos, já que você será o maestro, como é que o Paulo Brax vai montar esse time, né, a partir dos anos, né, explicando o cronograma a partir dos anos dessa montagem de elenco. Obrigado. Vamos dar um passo atrás aqui para explicar um pouco de como é que foi a negociação, né? Acho que até para a gente botar os números em contexto. A gente tem que, na negociação com a 777, 700 milhões são para investimento e 700 milhões são para pagamento de dívidas. Tá? Isso gera um valor total de 1,4 bi. E esse foi o número que a gente usou. Com base nos 700 milhões de investimento, a gente tem que realmente fazer os aportes necessários para que o Vasco consiga não voltar ao seu protagonismo, mas ao mesmo tempo também ter a estrutura necessária para desenvolver os seus talentos, porque uma grande parte que o Vasco entende e até no final fez bastante diferença foram os crias, né? Foi a nossa divisão de base. Eu não vou entrar muito no mérito dos números, de quanto é que vai entrar de aporte agora, quanto vai entrar depois. A gente tem, e aí foi falado na época, os 700 milhões que vão ser nos próximos 3 anos de investimento. É uma discussão de quando é que a gente vai precisar, quando é que a gente precisa fazer capital call, não precisa. Eu vou deixar isso um pouco de lado, porque eu acho que o importante para o torcedor a gente hoje tem investimento, digamos que a gente sempre usou um pote só, e a gente sempre falava, a gente só tem um caixa único que paga todas as dívidas e paga todas o operacional do Vasco. Hoje em dia a gente tem 2 potes, digamos assim, um pote a gente vai pagar as dívidas e outro pote a gente vai investir. Não necessariamente eu vou pegar o dinheiro do investimento para pagar a dívida. Isso facilita o nosso trabalho, isso facilita a busca de novos atletas. Eu tenho certeza que o fato da gente hoje estar com salário em dia, premiação em dia, toda a estrutura e o potencial que o Vasco possui, porque, afinal de contas, o Vasco tem o seu potencial extremamente reconhecido por todas. O Vasco teve mais de quase 8 jogos em TV aberta. O Vasco levou, em São Januário, mais de 430 mil pessoas em jogos em casa. Então, todo mundo sabe do potencial do Vasco. O que a gente quer é que realmente esse potencial se realize. E a melhor forma de fazer isso é através de investimentos. Realmente trazer a torcida para dentro, explicar o que a gente está fazendo, mostrar que é um crescimento sustentável, é um crescimento ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer uma cesta de 10 pontos, não vai ser... o Vasco quer ser protagonista desde o primeiro ano. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça já a partir do ano que vem. Luiz Melo, boa tarde, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço. Queria fazer uma pergunta para você a respeito de São Januário. Nós temos um problema crônico hoje, que nós temos um plano de sócio que não atende o tamanho da capacidade do estádio. E aí já uma coisa emenda na outra. Temos o imbróglio do Maracanã, que está no processo licitatório, que iria sair na semana passada até de forma estranha, acabou não acontecendo. Então a pergunta são 2.
Primeiro, como é que está a situação do potencial construtivo com a prefeitura? Caminhou? Tem alguma novidade para passar para o torcedor? É planejamento para 2023 já fechar essa situação do início das obras de São Januário e uma coisa complementa a outra. Maracanã, como é que está a situação do consórcio? Tem alguma novidade para trazer? E o porquê da parceria junto à Legends e à W Torres? Se puder também explicar o porquê dessas duas empresas virem no board? Obrigado. Vamos lá. São Januário, a 777, o Vasco entende que a gente tem hoje duas casas. Maracanã é a casa do Vasco e São Januário é a casa do Vasco. Historicamente, o Vasco conquistou vários títulos em Maracanã, então a gente tem que estar dentro do Maracanã, assim como a gente tem que tomar conta de São Januário. Então, respondendo a sua primeira pergunta, potencial construtivo de São Januário é algo, um processo, é político, demanda uma série de etapas. A gente está seguindo realmente com todas elas da melhor forma possível, para que a gente consiga, assim, fazer a reformulação que o São Januário merece, utilizando o dinheiro privado. Tá? Então, essa é a nossa expectativa, é um processo que pode ser durante 2023 e que ele vai ser complementar na Maracanã. Por que a gente trouxe, por que a gente entendeu ser necessária a vinda da W Torre e da Legends? A W Torre hoje possui a Arena, a Allianz Arena, que é uma das arenas mais rentáveis do Brasil. A gente entende que isso é importante para um ativo como o Maracanã. Eles entendem que o Maracanã ele é rentável, sim, porque você pode utilizar, além de jogos de futebol, você pode utilizar eventos, você pode fazer shows, você tem uma série de dinâmicas. Se eu não me engano, a W Torre teve no ano passado 25 shows. Então, é algo que a gente pode utilizar. Isso vai ser bom para o estado do Rio de Janeiro. Porque o Maracanã sendo bem utilizado, não só como futebol, mas também como show, você melhora a economia do estado. Então, a W Torre a gente entendeu e eles entenderam que era importante estar no Maracanã. A Legends é uma das maiores operadoras de estádio do mundo. Os maiores estádios do mundo hoje, a gente está falando do AT&T, que fica em Dallas, do SoFi, que fica em Los Angeles. São os dois maiores, foram palco do Super Bowl. E eles entendem, eles falam, para estar no meu portfólio, o Maracanã, eu tenho que estar no meio. Então, a gente está aqui para realmente ajudar vocês. A junção da W Torre com a Legends nos fornece operadores profissionais de estádio. O que a gente está trazendo com a SAF? Profissionalismo. A gente está trazendo pessoas certas para o lugar certo. Se eu tenho um estádio, eu tenho um ativo como o Maracanã, eu tenho que trazer os melhores operadores para isso. A gente entendeu que a junção Legends, W Torre e Vasco da Gama potencializa a utilização do Maracanã, sabendo que São Januário continua sendo a casa do Vasco, sabendo que Maracanã é a casa do Vasco, e a gente tem sim interesse não só em fazer a concessão, como até aplicar para essa concessão precária. Porque hoje o que existe é uma TPU entre o Flamengo e o Fluminense com o governo do Estado. A gente já mandou um ofício ao governador se colocando à disposição para dizer o seguinte, por que a gente não pode ser utilizado? Se hoje a gente entende que tem parceiros que colocam o Vasco da Gama como um grande prestador de serviço. E a gente entende que não só o Vasco, como a W Torre, como a Legends, pode sim já atuar nessa concessão precária. E se for o caso, e a gente já pediu uma reunião com o governador, a gente já quer sim, na próxima renovação, a gente quer que essa renovação já leve em consideração o Vasco da Gama e seus parceiros. Então, é algo que a gente está conversando internamente, a gente está conversando com os nossos parceiros, está conversando juridicamente, está conversando com os outros players de mercado para, o menor tempo possível, poder sim utilizar tanto Maracanã quanto São Januário. Oi, Luiz. Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos. Eu queria completar só um pouco da pergunta do Diego. E se por um acaso, porque hoje eu li em algum local que me parece que o governo está propenso a renovar a concessão provisória com o Flamengo e Fluminense. Se isso acontecer, o Vasco toma alguma medida legal, jurídica, enfim, por ser também interessado nisso? E eu queria voltar um pouquinho ao futebol, até para que você possa explicar, porque isso é um pouco da filosofia da empresa, não é contratação. Muito se comenta desde o início de que a 777 só tem interesse em jogadores jovens por necessidade de fazer negócio, enfim. Claro, buscar jogadores jovens, promissores e bons. Eu queria te entender, tem um limite disso mesmo? Porque hoje se especula uma possibilidade de um jogador como o Davi Terãs, por exemplo, do Atlético do Paraná, destaque do campeonato, mas que tem 28 anos. Entra dentro do perfil técnico ou pela idade pode ser um impeditivo? Vamos dar um outro nome que não é do Vasco. Luiz Soares, por exemplo, pelo marketing, pelo nome, um jogador de Copa do Mundo.
entra dentro do perfil de vocês ou isso tem discussão interna? Se ele for avaliado por bons números, ok, mas pela idade, por essas outras variáveis, talvez seja negativo. Queria que você explicasse um pouquinho a filosofia da empresa, por favor. Maracanã, judicializar. Eu acho que nesse primeiro momento que a gente quer se colocar à disposição. A gente entende que não existe razão para que o Vasco não seja chamado para essa conversa. A gente hoje tem parceiros relevantes. A gente hoje oferece uma solução que pode ser aplicada. Então, na concessão precária, a gente quer realmente participar. Não tem nada que nos impeça. Porque se você vai dar para A, se você não pode dar para B. Então, a gente está se colocando à disposição, a gente entende que ainda não é o momento de judicializar, a gente está colocando à disposição, já falou publicamente que a gente tem interesse, a gente já ia participar da concessão, que era uma forma da gente ver o que era o melhor para o Estado, não teve, suspensa, e agora a gente está de novo se colocando à disposição. Então, a gente está conversando internamente com o governo para que, ou pelo menos, o Vasco da Gama e seus parceiros sejam ouvidos, antes de qualquer demanda judicial. Sobre investimento, o que a gente quer voltar é ser protagonista. Então, hoje é 777 e a gente está falando um pouco mais do MCO, né, que é o tal do Multi-Club Ownership. A gente entende que você tem algumas opções, cada um vai ter de uma forma, a 777 tem a forma delas trabalhar, e eles entendem que o Vasco da Gama é o flagship. Tem que ter um investimento compatível disso, tem que realmente ter o protagonismo que eles esperam, que a torcida espera, e dessa forma, se a gente tiver um jogador que é um pouco mais velho, um pouco mais novo, a gente vai analisar se isso faz parte do nosso contexto de números, se faz parte do nosso estilo de jogo, se faz parte do que o técnico entende, do que o pessoal internacional entende, a gente vai trazer. Se ele tiver 28 anos, se ele tiver... Assim, a gente está realmente voltando a entender o que é melhor para o Vasco. Não necessariamente só trazendo jogadores de 20 anos, até porque a gente entende que, se você só trouxer jogadores novos, pode ser que eles não suportem uma pressão de jogar com um time grande, numa Série A, sendo que o primeiro ano, eu sei que existe uma expectativa grande da torcida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar um pouco mais de experiência para esses atletas. Você chegar hoje, a gente conseguiu trazer alguns desses jogadores, a gente teve um pouco de... o pessoal da base subiu, você teve o Marlinho que subiu, o Eguinaldo subiu, o Andrei, mas você tinha, ao mesmo tempo, um Léo Matos, um Anderson Conceição, um Nenê, um Alex que depois chegou, que falavam para o pessoal, calma, isso aqui não vai tanto. E eles foram um pouco disso. Eu acho que a gente tem que também agradecer um pouco esses atletas que cumpriram com o objetivo que foi firmado. Esses atletas mais experientes, a gente sabe da pressão que eles estavam. Então, o Nenê, por tudo que ele representou ao Vasco, tem 41 anos, mas os números dele são absurdos. É um cara que ele bateu o pênalti decisivo. O Raniel, por ter vindo, por tudo que ele sofreu, aquele pênalti do Sport, eu brinco com os meus amigos, eu nunca teria coragem de fazer aquilo. Ele pegou aquela bola, botou debaixo do braço e bateu aquele pênalti e foi comemorar. Então, simplesmente isso, e não fez nada além disso. Então, são esses caras experientes que vão dar a cancha e a experiência necessária para que o time consiga desenvolver em campo e realmente devolva o protagonismo, que é o que a torcida quer. Muito bem. Meu querido Luiz Melo, Wellington Campos, Rádio Tupi. Eu queria... Você está falando de protagonismo, a minha pergunta é em cima disso. Para o torcedor, realmente, está todo mundo perguntando aqui, protagonismo para ele hoje é ser do tamanho do Flamengo, do tamanho do Palmeiras, ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar Brasileirão. É isso que a Vasco SAF vai fazer com o Clube de Regatas Vasco da Gama? Em parte você já falou, mas só para o torcedor ter essa certeza, como que ele tem que controlar essa expectativa dele, como que ele pode ajudar o Vasco a ser esse protagonista, voltar a ser o Vascão da Gama? O Vascão hoje, então, na verdade, não é Vasco da Gama SAF, o Vasco hoje continua tendo, com toda a história, com tudo isso, ele é do tamanho desses clubes, o Vasco sim vai buscar esses títulos, mas é um processo. Seria leviano, eu não teria, realmente, eu estaria iludindo um pouco aqui o torcedor e falar que a gente vai ganhar todos os títulos a partir da semana que vem, porque a gente vai trazer todos os jogadores. A gente tem que fazer isso ao longo do tempo. A gente tem que fazer os processos. Você citou alguns casos. O Flamengo demorou algum tempo para realmente chegar a ter esse elenco qualificado. O Palmeiras demorou algum tempo para o elenco qualificado realmente ser o elenco que ganhava títulos. O Vasco vai nesse caminho. O Vasco hoje vai ter condição de trazer um time, depois a gente vai fazer os ajustes. A gente vai ter uma mudança brusca
do nível dos atletas, até porque grande parte dos contratos dos atletas atuais terminam. A gente vai ter que trazer novos. Quando você traz novos atletas, vamos para o lado, por exemplo, Botafogo contratou quase 20 atletas ao mesmo tempo. Você demora um tempo até que esse grupo de atletas entenda o que o técnico quer, que eles consigam realmente replicar isso no campo, e é o que a gente vai fazer. A gente pode ser que, no primeiro momento, você tenha um campeonato carioca que vai servir um pouco de experiência, mas a gente já quer disputar ele com o protagonismo que o Vasco sempre vai disputar, para depois você ter um brasileiro e algumas Copas, Copa do Brasil, e assim você vai. O crescimento. E aí depois tem a oportunidade de uma janela, ajuste, aí vai fazendo refino. O que não pode é, a cada ano, a gente trazer 20, 25 jogadores. Senão você não cria um grupo. Mas a forma de você fazer isso era você fazer contrato até o final do ano. Os 2 anos que a gente está aqui, basicamente, a gente fez contrato de 1 ano com os atletas. Ano passado, quando eu cheguei, a gente fez os contratos que terminavam no ano passado, a grande maioria foi embora, trouxemos um novo grupo de atletas, a grande maioria deles tinha contrato de 1 ano, alguns contratos tinham cláusula de renovação, que vão ficar no clube, mas a gente não pode ficar nesse ciclo, esse ciclo é muito ruim. Então, com o pé no chão, a gente quer deixar a torcida, a gente quer avisar a torcida que o Vasco vai voltar a ser protagonista. É um processo, não adianta eu falar que a gente vai começar na semana que vem ganhando todos os títulos e trazendo todos os ídolos internacionais. Luiz, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Você estava falando em relação ao perfil, da pergunta que fez o Flávio, questão de idade, enfim. Isso tudo passa, imagino, pelo modelo, pelo processo, como você está destacando, com a presença do treinador. Isso passa pela permanência ou não do Jorginho. Qualquer saída, qualquer chegada vai passar prioritariamente depois da contratação ou da permanência do Jorginho, pensando em 2023, e vocês trabalham com uma data para isso, porque a data de representação é dia 8. Claro que o Campeonato Carioca só começa dia 14 de janeiro, há um tempo muito maior de pré-temporada. Mas quais são as datas que vocês trabalham para a montagem desse elenco, com a chegada do treinador ou permanência do Jorginho? O trabalho continua. Eu não vou te dizer que vai começar nem amanhã, nem começou semana passada. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o Paulo estava de manhã vendo, junto com o pessoal de análise de desempenho, quais são os atletas que a gente pode buscar ou não. É lógico que o domingo a gente tinha algumas diretrizes. Você sobe, você tem uma estrutura, um nível de atletas, e você fica na Série B, você tem outro nível de atletas. Então, a gente estava analisando todo. A partir do momento que você tem a definição de como é que vai ser isso, que realmente a gente vai disputar o campeonato da Série A, você afunila, você começa a entender melhor que tipo de material humano a gente vai precisar, como é que a gente vai lidar em relação a técnicos. O Jorginho ainda tem contrato com o Vasco, foi um cara sensacional, um cara extremamente de grupo, ele auxiliou esse grupo realmente a atingir o objetivo. É a segunda vez que ele sobe o Vasco da Gama na sua carreira. Então é um cara extremamente vitorioso, a equipe que veio com ele, Bebeto, o Joelton, mais a equipe que estava aqui, o Eduardo Húngaro, o Cadu, o Celcinho, o Emílio, todos eles ajudaram a que a gente cumprisse com o objetivo. Então, eu não consigo te precisar uma data, eu vou te dizer que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, não é que ele começou ontem e nem vai acabar amanhã. É um trabalho que, durante esse período, ele vai acontecer. Durante esse período, a gente vai ter uma série de especulações, a torcida já está acostumada, janela transferência aberta, vai todo mundo falar uma opção de nomes diferentes. Tem alguns nomes que até eu, quando eu falo com o Paulo, falo, não faz nenhum sentido. Ele falou, realmente não faz nenhum sentido porque a gente nunca falou sobre ele. Tem outros que a gente já conversou, mas depende. Então, é um processo que não adianta a gente dar uma data, porque se eu falar que vai ser semana que vem, a torcida vai falar, até semana que vem eu já quero ter o técnico, o X, o capitão. Vai ser um processo que a gente sabe que no ano que vem começa o Carioca, e quando chegar o Carioca a gente já vai ter uma equipe que vai começar a disputar os torneios como o Vasco da Gama. Luiz, eu queria voltar no assunto estrutura, se possível, se puder me dar um pouco mais de detalhe com relação ao CT. A representação dos atletas é dia 8 de dezembro, o tempo é curto, até porque eu acredito que é difícil fazer obra com o pessoal treinando aqui.
Ao mesmo tempo, a temporada inicia no início do ano e eu queria saber se vocês vão manter o projeto original, que já tem um projeto desenhado de 6 campos, um mini estádio, se esse projeto vai ser seguido ou tem a possibilidade de existir mudança no projeto e se o Vasco, dentro desse ano, tem a possibilidade de querer fazer o centro de treinamento e o Vasco levar os seus atletas para treinarem num outro CT para poder dar andamento. Então, para fechar, esse ano ainda o Vasco pretende finalizar o CT ou é um processo que pode levar mais de uma temporada? É um processo que vai demorar mais de uma temporada. Não consegue... Primeiro, se você vai conseguir aquele CT original, aquele projeto original de 6 campos, não é tão rápido. Para você hoje botar um campo de pé, você demora uns 3 meses. Então, aqui vocês estão vendo, a gente tem 2 campos já prontos e você tem os muros. Você tem que primeiro tirar os muros, aumentar, capinar, planar, para depois você começar a questão de infraestrutura do campo, até que realmente ele consiga ser um campo a ser utilizado. O que a gente vai fazer é aumentar o campo, melhorar o campo, para que, se no dia 8 não tiver pronto condição aqui, a gente tem São Januário, que o campo de São Januário só vai entrar em obra no final do mês, então é uma possibilidade que a gente possa utilizar. Além do que a gente está falando muito mais de voltar com os atletas, fazer algum tipo de ativação muscular. Até a gente só vai ter campeonato começando, se não me engano, acho que é 17 de janeiro, 15 de janeiro, o Campeonato Carioca. Então tem bastante tempo até lá. Mas voltando ao porquê, eu não garanto que vai ser 100% aqui, porque é uma concessão pública e a gente só vai fazer o investimento que a gente tem interesse, todo ele, seja até esse ou algumas alterações desse, se eu tiver segurança jurídica que o investimento aqui pode ser realmente utilizado aqui, realizado aqui. Então, a gente está conversando com a Prefeitura, no caso do CT Moacir Barbosa, a gente está conversando com o Governo Federal, no caso do CT de Caxias, para que a gente tenha todas essas respostas dadas pelo poder público, para que aí sim a gente consiga fazer investimento. Então, até que esse investimento seja realmente, até que essa decisão seja feita, a gente vai fazer os investimentos necessários para dar conforto aos atletas. A gente, durante o período, a gente até distribuiu algumas fotos, a gente deu algum tipo de cara de marca de Vasco no CT, a gente vai fazer algumas obras na pavimentação, a gente vai trazer um pouco de conforto aos atletas, porque a gente entende que hoje o CT do profissional ele é o melhor utilizado e até dezembro eu imagino que isso já vai estar um pouco mais adiantado. Então, na próxima vez que vocês estiverem aqui, não sei se na próxima, mas durante esse período e antes até do começo do Carioca, já vai ter algumas mudanças sensíveis. Luiz, vou aproveitar, eu acho que eu sou o último, né? Eu vou te fazer só 3 colocações. Primeiro, me parece um pouco preocupante essa situação do CT, que não é a primeira vez que você cita, que está em discussão. São áreas que não são do Vasco. Há alguma possibilidade da Vasco SAF, da 777, buscar algum outro local, caso haja um imbróglio muito grande, o Vasco saia daqui ou saia de Caxias para buscar uma outra área? Segundo ponto, você falou que o seu diretor executivo da área comercial está viajando em São Paulo por questão de patrocínio. Como é que fica a questão de patrocínio? O Vasco tem patrocínios amarrados já, assinados, seriam outros? O nível de negociação é outro para patrocínios novos? E eu queria entender, talvez seja porque o Vasco há 20 anos não nos dá a possibilidade, pelo menos de notícia, de contratação. O Vasco contratar alguém é difícil, a gente tem perdido um pouco do hábito. Como é que é o trâmite hoje para... Quero contratar um jogador. Tem que se fazer uma consulta, tem o caixa, tem que se ligar para o exterior para perguntar. E o fato do Vasco hoje estar com uma imagem melhor financeiramente dificulta a negociação ou facilita pelo lado dos atletas que vocês estão sentindo? Porque eu me lembro o Zé Ricardo no início do ano aqui disse que o Vasco tomava muito não. O Vasco hoje está tomando mais sim do que não? Luiz, o que você pode me falar? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. CT. É preocupante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no caso tanto da Prefeitura quanto do Governo Federal, a gente tem um livre acesso, a gente está conversando com eles para dar a segurança que o investidor precisa para realmente fazer uns investimentos maiores. Então, mas é um processo. Eu não consigo, a caneta não é nossa, para que realmente a gente consiga tomar essas decisões. A gente tem conversado com os poderes concedentes para agilizar esses trâmites. Se for necessário, aí a gente bota um C grande aqui, né? Se a gente precisar, existem algumas outras opções, mas a gente vai primeiro com as opções que a gente tem na mesa. CT do profissional Moacir Barbosa, CT em Caxias. Se não der certo, aí a gente vai discutir, mas é lógico que a gente já tem plano A, plano B e plano C para essas necessidades. Ponto 1. Ponto 2, patrocínio. A gente tem hoje uma série de patrocínios, a camisa do Vasco do ano passado para cá já dobrou. A nossa perspectiva é que ela aumente ainda mais.
mas nunca teve na mesa a questão da Série A ou Série B. Então, até foi bastante noticiado na época que um dos patrocinadores queria colocar uma cláusula de Série B, porque o Vasco estava na Série B, e a gente se recusou, porque o Vasco, e aí a conversa que até virou depois, o que eu falei para o patrocinador na época, eu falei, o Vasco hoje entrega na Série B mais do que muito clube de Série A. E continua sendo a mesma coisa. O Vasco hoje foi um dos clubes que mais teve jogos em TV aberta. O Vasco ainda é entre top 5 e top 10 em todas as mídias sociais. O Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas do futebol brasileiro. Então, para o torcedor, todo mundo quer chegar no Vasco, porque sabe que a partir do momento que eu patrocino o Vasco, vem uma exposição, vem um engajamento natural por parte da torcida. Então, isso para a gente nunca chegou a ser um tópico, mas a partir do momento que a gente sabe que eu consigo negociar de forma melhor, eu não consigo, porque antigamente algumas vezes acontecia, eu preciso fechar o patrocínio amanhã para pagar o salário na semana que vem. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo negociar com as melhores bases possíveis, porque eu tenho um investidor que me dá tranquilidade de falar, não, esse valor não, e a gente apresenta isso para ele. A gente está valorizando a marca Vasco. Será que a gente precisa de todos os patrocínios que a gente tem na camisa, ou a gente pode começar a ter menos patrocinadores, mas eles pagando mais por isso? Isso é uma análise que a gente está fazendo. Como é que eu consigo fazer, e aí a gente volta à questão do sócio-torcedor, como é que eu consigo utilizar o meu sócio-torcedor, e aí volta um pouco da pergunta do Diego, para ele sentir que o que ele está pagando vai para o Vasco, mas que ele, ao mesmo tempo, também está tendo algum tipo de benefício. A gente até no último jogo, no penúltimo jogo em casa, que foi contra o Sampaio, no último jogo em casa contra o Sampaio Correia, a gente deu um desconto de 25%, que não era preciso. O Vasco, dos últimos 19 jogos em casa, 16 ele teve casa cheia. Então, na verdade, se você analisar de uma forma econômica, a gente podia aumentar o valor do ingresso, que mesmo assim ainda tem a procura. A gente preferiu diminuir, que era uma forma que a gente tinha, que estava na nossa mão, de agradecer ao torcedor por tudo isso. Então, mas o que eu dou além disso, de benefício? A gente comprou alguns ingressos e a gente botou para resgate no sócio gigante do último jogo contra o Ituano. Por quê? A gente está tentando dar mais benefício ao torcedor. Aí vem a discussão de CRM, como é que a gente potencializa. Então, tudo isso na pauta e a questão do patrocínio é uma delas. Terceira, como é que funciona a questão de contratação? A gente começa, não é dependente apenas de uma pessoa, não é o Luiz que vai escolher, não é o Paulo que vai escolher, não é o Rafael. Agora a gente começa a ter, primeiro, um grupo de analistas que vão analisar que tipo de jogo a gente vai ter. Existe um diretor esportivo do grupo, que é o Johannes, que já esteve aqui algumas vezes, que tem uma experiência internacional. Nesse exato momento ele tem o Sebastian, que é um scouting que a gente tem. Nesse exato momento até ele está na sala com os analistas, explicando, entendendo como é que a gente está indo ao mercado. Por quê? Vai ser uma decisão colegiada. Você vai ter pessoas técnicas que vão poder contribuir na discussão. Então, hoje você fala com o Johannes, você fala com o Sebastian, você fala com o Paulo, você fala com o Miladen, que é uma pessoa que a gente trouxe do Leicester, para analisar realmente essa pessoa, o atleta, que tem um acordo com a StatsBomb, que é uma outra ferramenta utilizada, para que a gente chegue a um nome. Chegou ao nome, o jogador vai ser o X. Aí a gente vai... Está dentro do orçamento? Está dentro do orçamento. A gente tem uma discussão orçamentária, a gente leva para o grupo, que é formado pelo Miladen, pelo Dom, ele analisa, é uma contratação pontual de 1 ano ou é um contrato de 3 anos? Porque se eu contrato um jogador de X milhões e ele vai ficar durante 3 anos, 4 anos, ele impacta o orçamento do clube durante 3, 4 anos. E isso tem que ser visto por todos, não só para quem está sentado na mesa hoje. Então, é essa análise que a gente vai fazer. Mas é um processo rápido. Hoje, eu tenho uma das diferenças que a gente estava falando do processo SAF, processo associativo, são pessoas mais próximas, com decisões mais rápidas, que realmente tomam... Ontem, 10h30 da noite, eu estava falando com o Dom, que está 4 horas na frente. Eram 2 da manhã, porque a gente precisava resolver um negócio. A gente resolveu. Hoje de manhã, a Gisele, às 8 da manhã, já estava fazendo um contrato. Às 10 já estava com o Lúcio. A gente, de 10 da noite a 10 da manhã, a gente resolveu um problema. Esse é o tipo de agilidade que a gente tem como SAF, né? E é essa que a gente vai começar a aplicar. Então, da contratação até a questão mais de contratos mesmo. Está recebendo muito, sim? Digamos que existe o potencial, né? O Vasco, todo mundo sempre quis vir. O Vasco nunca foi difícil de trazer jogador.
Você tem uma torcida apaixonada, você tem São Januário, que é uma casa, você tem exposição. O Vasco é um dos top 5 de clubes que mais cedeu jogadores à seleção brasileira. E o torcedor sempre quis isso. A quantidade de torcedores que hoje falam sou Vasco, estavam torcendo ontem, é grande. E a partir do momento que você fala que o salário vai estar em dia, que você vai dar realmente um respaldo para que esse atleta desenvolva, que você vai dar a estrutura que ele precisa para jogar, ele se sente mais próximo a realmente dar o sim. E aí vai ser uma troca. A gente quer trazer ele e ele quer vir. Antigamente era muito eu preciso dele, e a gente tinha que trazer porque era o que tinha no momento. A gente agora não, a gente vai fazer uma lista, dessa lista a gente vai falar com alguns, aqueles que realmente quiserem a gente vai trazer, porque eles entendem que a gente está dentro de um contexto maior. Fechou, gente? Luiz, esse contrato aí assinado, não dá para entregar não, já que já passou pela Do quê? Que contrato? Já passou pela advogada. 12 horas, não, mas não é contrato de jogador, pô, não é contrato de jogador, a gente tem vários contratos, acho que a gente só assina contrato de jogador? Não, sabe brincar, pô, não escolhe. Pô, não, eu tô falando que de forma geral. Uhum. E a gente viu no modelo SAF, como você disse, o Cruzeiro está subindo, e o modelo SAF não tem paixão, tem razão, tem economia. E o Fábio foi dispensado, mesmo com toda a idolatria do Cruzeiro. O que vocês pensam em relação ao Nenê? O Nenê, para mim, é um ídolo do Vasco. É um cara muito importante, é um cara que de ambiente foi sensacional. Ele puxou realmente a torcida para ele. Ele acalmou os garotos. Você teve uma série de garotos jovens que o Nenê foi realmente esse guarda-chuva para eles e desenvolve o teu trabalho, deixa que eu apanho, e a gente seguiu. Então, para mim, o Nenê é um grande ídolo, é um cara que tem que ser respeitado pela história que criou no Vasco. Com 41 anos, ele ainda conseguiu entregar assistência, ele conseguiu fazer gol. É um cara extremamente competitivo. Pra você ter uma ideia, a gente está brincando de quem bota a bola mais perto da linha. A brincadeira. Cara, se ele perder, ele fica revoltado com isso. Ele é nesse nível de competitividade. E ele leva isso para todo mundo dentro do vestiário. É um cara fácil, é um cara que está sempre rindo. Raramente você vê... E ele, nesses momentos até ele estava, porque ele sentiu um pouco da pressão de todo mundo. Acho que seria hipócrita falar que ninguém sentiu a pressão do último jogo. Todo mundo sentiu, mas ele realmente conseguiu dar uma tranquilidade para que a gente pudesse subir. Então, o Nenê é um cara que eu respeito muito, não só como profissional, como pessoa. É um cara que foi extremamente generoso com a equipe, é um cara que merece todo o respeito do torcedor vascaíno, que algumas vezes acaba sendo muito emoção, muito paixão naquele momento. Mas é um cara que tem meu respeito e minha admiração. Gente, fechou? Obrigado. Só tem como você dar um recado direto para o torcedor que ainda está desconfiado, porque durante esse processo de SAF, teve gente falando que era casa de aposta, em teorias da conspiração. Então, só um recado direto ao torcedor que ainda tem um pouco de desconfiança com o novo modelo, pudesse deixar um recado para esse torcedor. Primeiro a gente tem que agradecer, acho que eu pedi mais coisa para o torcedor, acho que é difícil, o torcedor ele mostrou o tamanho da força dele, é um torcedor extremamente apaixonado, é um torcedor que há 20 anos vem sendo uma série de problemas e ele mesmo assim está do lado. Então acho que qualquer outra coisa é primeiro agradecer por ter segurado esse grupo de jogadores. A gente sabe que nem sempre as vitórias vieram, que a gente realmente teve derrotas complicadas, como foi o caso do Sampaio Corrêa, mas ao mesmo tempo os jogadores entregaram e a torcida soube realmente trazer, soube entender que o necessário era subir. Então, é agradecer ao torcedor. Visando para frente, é ter ambição, é saber que o Vasco quer ser protagonista. Pode ser que não seja do dia para a noite, vai ser um processo, mas é um processo a longo prazo. A gente não quer que a gente tenha voos de galinha. Primeiro ano é assim, o primeiro dia é assim, a primeira semana é assim. Não, a gente quer fazer com que o Vasco primeiro vai ter algumas metas, depois ele vai melhorar suas metas, e que no final, a gente sabe que depende se a bola entra ou não entra, mas toda a estrutura vai ter dada. A gente vai melhorar a infraestrutura, centro de treinamento da base, a gente vai melhorar a estrutura do profissional, a gente vai melhorar, qualificar os jogadores, a gente vai dar todo o suporte necessário para que os atletas entreguem, que a torcida consiga realmente viver sua paixão da melhor forma possível e que, se a gente conseguir os títulos, a gente vai buscar esses títulos o quanto antes.
Mas é um processo. Eu quero que o torcedor entenda que pode ser que demore um pouco mais do que ele gostaria, mas ao mesmo tempo a gente vai estar num caminho certo de uma sustentabilidade a longo prazo. Galera, bem bacana a entrevista coletiva aí da SAF aí do Vasco, né? Falando tudo sobre investimento, contratações, estádio, né? Com muita seriedade, não jogando aquilo pro torcedor que, vou contratar jogadores caros de milhões, vamos ganhar tudo. Não é assim. Como eu sempre digo em todos os vídeos, a SAF é para botar a casa em ordem. A princípio eles vão montar um time competitivo, e futuramente deve montar um time daqui a 2, 3 anos. Pode sim, se tudo der certo, montar um time igual do Flamengo, Palmeiras, Atlético, Corinthians também, que vem se reforçando, né? Mas colocando as contas em dia. Não adianta querer ter jogadores de milhões e não pagar em dia. Você viu, o Vasco tá pagando em dia seus jogadores. Isso é o mais importante num time, é pagar em dia. Porque quem trabalha quer receber em dia. Não tem essa, jogador de futebol, mas é trabalhador, ele está trabalhando, ele está prestando o serviço dele. Então ele tem que receber o salário dele em dia. Se o clube contratou ele e aceitou pagar o valor do salário, ele tem que pagar, ele tem que receber. Entendeu? E o jogador também ele tem que entregar dentro de campo. Eu achei bem legal mesmo a seriedade deles falando tudo sobre contratação, acalmando o torcedor, porque vão montar uma equipe competitiva, tem vários contratos aí terminando agora no final do ano e possivelmente deve vir novos jogadores. Eu acredito sim, desse jeito que eles querem fazer, o Vasco vai sim ter um time competitivo. Já no Campeonato Carioca já deve ter uma equipe um pouco, né, diferente, né? E sobre o Nenê, eu não acredito que o Nenê deve continuar. Até o próprio Jorginho, eu não sei se deve ficar, né? Não sei, né? Vamos ver aí mais pra frente, né, como que vai ser, mesmo com a subida com o Jorginho, né? Eu não achei o trabalho dele bom, né? Pode ser que o Jorginho, com um time melhor, ele consiga, né, fazer boas campanhas com o Vasco no próximo ano, mas o caso do Nenê, eu acredito que não deve continuar com o jogador no próximo ano, né? Seria bem interessante se o Nenê, não sei se ele pretende futuramente ter algum cargo, alguma coisa numa equipe como diretor, algo do tipo, né? Porque ele tem muito potencial para isso, sabe conversar com os jogadores, fala a língua dos jogadores e seria muito importante o Nenê estar por perto desse time do Vasco. É um jogador que todo mundo sabe é vascaíno, se doa ao time, não é à toa que está com 41 anos aí jogando. Se ele quisesse, ele poderia se aposentar, todo mundo sabe que não é por dinheiro, né? E é isso aí, o Vasco voltando aos trilhos, galera. Esse foi o vídeo aí trazendo para vocês as informações do Vasco. Não esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e também deixe seu like para assim o YouTube sempre estar recomendando bastante nosso canal para novos usuários, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí, galera, no próximo vídeo.